dia, meninas do cafezinho da tarde. Como estão vocês? Eu espero que todas vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer esse estudo, que é o estudo histórico, no mês das Rainhas da Fé. Eu convido você a puxar uma cadeira e vir conversar um pouquinho conosco aqui na nossa página sobre esse estudo. Eu espero que seja bênção para a tua vida e possa te ajudar a compreender um pouco mais, né, sobre esse tema nas escrituras. O nosso estudo Mulheres Como Eu, ele é um estudo de 2 anos. Nós vemos estudando desde janeiro de 2018 sobre as mulheres da Bíblia. E nós selecionamos 24 mulheres para estudar uma por mês, assim como um livro sobre florescendo, né? Vivendo aí com espinhos na carne. Por isso o tema de cactos no nosso estudo. Poder florescer entre espinhos, né? Cactos e rosas. E eu espero que esse estudo possa vir a ser bênção na tua vida. O estudo ele vai sempre estar disponível no meu YouTube. E você pode adquirir o material pela nossa loja ou pelo site. Eu estou planejando em tirar o site do ar no fim do ano. Então, se você planeja fazer o estudo e ter o material disponível gratuito, eu aconselho você a ir no site até o fim do ano para poder estar adquirindo esse material, né? E tá olhando lá um pouquinho sobre o ministério. Eu vou manter as minhas redes sociais abertas. O próximo ano eu vou passar o ano todo em ano sabático. Então eu não vou estar ensinando vocês de forma planejada. Eu vou estar postando, encorajando vocês, né? Mas eu vou dedicar um ano à aprendizagem sobre educação domiciliar pelo meu ministério no lar. E eu vou estar compartilhando com vocês, encorajando. Vou fazer meus estudos pessoais também. Mas provavelmente, não garanto, vou estar planejando um estudo para 2021. Então, vou estar orando que Deus possa me encorajar quanto a isso. Então, vamos lá. Estudo histórico, livros proféticos. Toda Mulher na Bíblia, é o nome do livro, de Sue and Larry Richards. São os profetas que mais frequentemente usam imagens envolvendo mulheres. Em Isaías 3:12, há uma imagem de lamento. A metáfora descreve os governantes como desqualificados. Então, a mulher nesse texto, ela é comparada aí como um governante desqualificado, né? Lembrando que naquela época, a imagem da mulher era uma imagem muito delicada, muito frágil, até mesmo remete à fraqueza. Então, quando qualquer pessoa seria comparada a uma mulher, não seria no bom sentido, quase, né? Dependendo da virtude ou da limitação que estaria sendo discutida naquele texto. Em Isaías 4:1, o texto remete às mulheres pelo pecado de Israel. Elas necessitariam prover dinheiro para os homens aceitá-las em casamento. Então, a pobreza deles, né, chegaria a tanta que a mulher teria que pagar pelo seu próprio dote, né? Ao invés do homem pagar para casar com a mulher quem teria que estar fornecendo aí o dote e pedir que o homem a sustentasse, né? Então, seria assim um estado lamentoso. Em Isaías 13:8, a dor do parto associada com o julgamento divino a Israel e ao mundo ao fim da história. Então, o fato da mulher, né, passar pela dor de parto também foi usada como figura de linguagem para as dores, né, que Israel estaria passando aí por conta da sua desobediência. Em Isaías 19:16, uma mulher indefesa no tempo de guerra, esperando com medo o marido. Então, você imagina aí naquela época, as mulheres, elas viviam numa sociedade patriarcal. Então, elas dependiam mais ainda do marido, do pai ou do irmão. Seja qual for o homem ali que estivesse, né, sendo proprietário das suas terras e estivesse ajudando essa mulher. Então, quando haviam guerras e os homens precisavam ir lutar nessas guerras, as mulheres ficavam desprotegidas.
Então, assim, era um tempo realmente de muita angústia para essas mulheres. E por conta disso, eles... eu vou marcando aqui as referências, viu, gente? Ficar fácil vocês encontrarem. Por conta disso, elas tinham esse receio, né, nessa época. Porque os homens saíam, elas ficavam sozinhas em casa, então elas poderiam ser atacadas caso o exército invadisse o território. Elas não sabiam o que estava acontecendo com o marido delas na guerra. E a gente já discutiu sobre o que significava ser viúva naquela época, né? Quão dependioso era. Então era muito difícil para as mulheres naquela época. Não existia aposentadoria, né? Não existia esse tipo de recurso. Então elas ali dependiam totalmente da presença do esposo, do pai ou do irmão. Isaías 49:15 fala do amor materno era o símbolo de comprometimento altruísta. O comprometimento de Deus excedia de longe o maior símbolo humano. Então, quando é comparado ali a mulher ao o amor de Deus, né? O tamanho do amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe. Então, assim, essa é uma das vezes que a mulher é comparada nessas figuras de linguagem dos profetas com uma coisa boa. A maioria delas é com dor, com fraqueza, mas nesse momento é uma coisa boa, porque é o amor da mãe, né? Não existia amor maior conhecido. Em Isaías 54:6, uma mulher divorciada que foi mandada embora, que seria Israel, mas Deus o chamará de volta. Então, lembrando do amor do esposo, né? Que por alguma razão repudia a mulher e ela acaba sendo mandada embora. O amor acaba, né? Não sei o que aconteceria nesse caso, mas ela acaba sendo mandada embora. E nesse mandado embora, Deus o chamará de volta, né? No caso de Israel, foi por conta da desobediência, né? É colocado esse exemplo. Em Jeremias 3:1, a mulher divorciada que casa novamente não pode voltar ao primeiro marido. Isso estava nas regras ali do Pentateuco, né? Os primeiros livros da Bíblia. Então, a mulher se divorciava e ela casasse de novo, ela não podia voltar àquele primeiro marido. A gente já conversou sobre isso no tópico de divórcio. Mas Deus ama tanto Israel que ele está disposto a trazê-lo de volta mesmo com essa regra. Então, daí mostra o tamanho do amor de Deus a Israel. Em Jeremias 3:20, a mulher é comparada com a esposa infiel. Em Jeremias 6:2, uma mulher delicada e indefesa. Em Jeremias 9:17, é um contraste, né? Não tô conseguindo, peraí. Eu tenho que olhar no texto. Jeremias 9. Às vezes eu traduzo a palavra e daí eu traduzo de um jeito que eu não... Jeremias 9:17. Contrate lamentadoras, pois a calamidade é iminente. Na época da... agora eu sei o que ele tá falando. Na época do Velho Testamento, quando alguém morria, você contratava lamentadoras profissionais. Então, pessoas que estariam ali chorando, lamentando, no velório, e dessa forma você honrava o morto. Então, em Jeremias 9:17, o texto fala para contratar, né? Contrate lamentadoras, pois a calamidade é iminente. A queda de Israel seria tão grande que ele precisaria contratar essas lamentadoras.
E no texto de Jeremias 9:20 fala que as mães deveriam estar preparando as filhas para serem futuras lamentadoras, porque seria praticamente o único emprego que elas conseguiriam, porque o futuro de Israel estava tão acabado, estaria tão acabado que seria tanta morte, tanto lamento, que elas não faltariam emprego. Então, assim, para vocês terem uma noção do tamanho da calamidade que viria sobre Israel por conta da sua desobediência. Em Jeremias 31:22, normalmente, né, o homem é que iniciava a paquera, né, para casar e tudo. Mas nesse texto fala que a situação estaria tão complicada que a mulher é quem estaria iniciando a paquera, né, seria uma nova coisa. Em Lamentações 1:1, a esposa que vira viúva e uma princesa que vira uma escrava. Mais uma vez, a calamidade vindo ao país, né? Ezequiel 16:32, a gente vê a comparação a uma mulher adúltera. Em Ezequiel 28:18, um viúvo que não pranteou a morte da esposa. Na história de Ezequiel, a gente vê que ele era apaixonado, né? A esposa dele era a princesa dos seus olhos. Mas ela falece, né? Ela morre e Deus fala para ele que ele não deve prantear a morte da esposa. Então, assim, seria realmente algo que ninguém escutava naquela época, isso acontecer. E Deus usaria isso para poder mostrar para o povo que por conta da calamidade iminente que estaria acontecendo. Então, isso se tornou exemplo para o povo, né? Essa ação dele. Em Ezequiel 36:17, uma mulher impura de Israel tornou-se impuro. Oséias 3:1 fala a mulher adúltera, né? Oséias, ele casou com uma prostituta, também como chamado de Deus para poder estar dando exemplo ao povo, né? Um exemplo de figura de linguagem sobre o que aconteceria sobre ele. Em Naum 3:13, a mulher simboliza fraqueza. E em Zacarias 5:7-9, fraqueza é um nome feminino, idolatria e prostituição são nomes femininos. Então, isso é o que é remetido. Karina, por que no Velho Testamento apenas um, né, de todos esses praticamente é positivo com relação à mulher? Gente, lembrando que eles são uma sociedade patriarcal e que Israel, como eu já falei aqui várias vezes, ele é comparado com uma mulher adúltera. Então, naquela época, a mulher adúltera merecia o apedrejamento. Era a forma que Deus usou para estar instituindo leis no Velho Testamento. Então, não cabe a nós julgar o porquê de Deus fazer as coisas, né? Mas a gente compreende que não era uma mulher comum, era uma mulher que estava em desobediência. Então, assim como qualquer pecador em desobediência, um filho que desobedece os pais, né? Também é falado para apedrejar. Alguém que rouba, ou alguém, qualquer pecado conhecido de rebelião, a gente sabe que teriam consequências muito trágicas. Então, eu acredito que Deus usa esse essa específica figura de linguagem sobre a mulher, porque era muito comum aquele povo. Então, não é para desmerecer a mulher, não é. A gente já falou várias vezes sobre o valor, né, extremo que a mulher tem, o valor, assim como o homem, por ser criada à imagem de Deus. Mas nesse texto, a gente aprende sobre essa figura de linguagem com relação à mulher. Creio que por conta da facilidade de compreensão do povo. Então, os profetas utilizavam essa figura de linguagem para poder trazer a mensagem de salvação ao povo de uma forma muito clara. Não era para desmerecer as mulheres, né? Então, é isso, gente. Esse daqui foi o estudo
das mulheres nos livros proféticos, o que a gente aprende um pouco sobre as mulheres nos livros proféticos. Eu vou estar desligando esse vídeo e vou estar fazendo outro estudo logo, que é o estudo sobre as mulheres, as rainhas da fé. Eu espero que possa encorajar a sua vida também. E vou deixar logo esses 2 estudos feitos hoje. E não vamos ter um 5º estudo, né? Como eu falei, tanto as rainhas da fé como as servas, por serem muitas mulheres, eu não fiz o questionário histórico de aplicação pessoal. Mas você pode escolher, alguma das meninas estava falando que ia escolher uma das mulheres para ela fazer, só por conta do hábito mesmo. Mas eu mesma não vou estar fazendo esse 5º estudo nesse mês passado, né? E esse mês agora. E voltamos ao normal próximo mês com mulheres individuais, tá bom? Fazendo os 5 estudos. Um beijo pra vocês, Deus abençoe a vida, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.